Eu acho que a síntese da conversa é a seguinte: é um problema coletivo. Mesmo que haja um problema maior individualmente, num que não está rendendo, outro que não está, né, entregando e tudo mais, ele faz questão de colocar todo mundo no mesmo cesto. O que eu acho, né, Guilherme, uma atitude inteligente de um cara com a experiência com o Filipão, né? E que é uma característica dele, né, Bob? Aquela história de a família escolar e tal. O Filipão sempre trabalhou muito grupo. Mas nitidamente a gente já percebeu ontem que a paciência dele já não é a mesma do início, né? Ele já estava um pouco mais exaltado nas respostas, um pouco mais impaciente. Isso é normal, quando as vitórias não chegam, o ambiente no vestiário depois do jogo, Bob, ele nunca é um ambiente tranquilo. Normalmente os jogadores ficam muito calados, cada um num canto. Um ou outro cobra, mas eu imagino que ontem, após o jogo lá em Goiânia, e pela expectativa que tinha do Atlético voltar a vencer, o Filipão deve estar doido para tirar esse peso das costas dele. Deve ter sido um vestiário bem chato. Não tenho dúvida com relação a isso, não. Deve ter tido uma conversa meio pesada, hein, CJ? Pois é, Bob. O Atlético, o Gui falou na abertura dele aí sobre os times mineiros ligarem um alerta, e já que começamos a falar do Atlético, vendo essa entrevista do Filipão já nervoso ali com algumas perguntas, nosso amigo, colega Breno Galante, tentando completar o raciocínio, e eu acho que o Atlético necessita apresentar algo mais, pelos jogadores que lá tem, pelo o treinador, com todo respeito a um passado muito vitorioso, mas que recentemente trabalhou ali como auxiliar, não tinha feito bons trabalhos, é um ótimo gestor. Só que o Atlético tem que ser mais cobrado, Bob. A 12ª colocação para mim na 14ª rodada, 15ª? Quinta. Sexta, não? Sexta, agora vai para... vai para a 16ª. É uma colocação que, da mesma forma que eu não imaginava o Botafogo liderando o campeonato, eu jamais imaginava o Atlético nessa situação. Um time que, com todo respeito ao Goiás, mas que chuta uma bola no gol do Tadeu, o lance perigoso foi uma bola cobrada uma falta cobrada pelo Hulk, sabe, Bob? O Everson salvou mais que o Tadeu, o Atlético tem uma lentidão nas ações, um time imprevisível, e isso, cara, tem que ser cobrado para não ficar canalizado em um só, e não culparmos só o treinador, porque parece que o disco não muda, né? Tem que ser uma cobrança geral. Então, velho, olha só. Os jogadores precisam render mais, o planejamento tem que ser explicado. Nós estamos em julho. Passou metade do ano. Pois é. Ué, e eu tô ouvindo isso desde o começo do ano. Então, não é? Tivemos mais erros do que acertos. Não é verdade? Aí eu penso o seguinte: os jogadores têm que entregar mais. O problema era o outro treinador que tinha um esquema era um esquema esquisito. Eu não gostava. Um 4-2-3. Não gostava. Ele era 4-1-3-2. 4-1-3-2, uma confusão danada. Eu não gostava daquele esquema. Não funcionou, não deu certo. Tal. Aí muda. Mal, o cara vai chegar, ele tem... E aí vai dizer assim, mas o Filipão estava afastado. Nada. Outro dia ele foi vice-campeão da Libertadores. Certo? Ano passado estava aí. Outro dia. Mas assim, para não ficar só na questão do treinador, porque senão a gente não muda a resenha. É isso que eu tô falando. Aí o que acontece? Aí diz assim, tá, beleza, mas ele vai precisar de um tempo, porque não tem tempo, porque vai ter que mexer no esquema, porque tem um tempo para treinar, porque precisa entender, conhecer os jogadores, porque eu vou conhecer o Alan Franco, porque o outro lá tá com as costas quebradas, mas já sarou e não sei o quê. Vai passando. E tá patinando do mesmo jeito. Teve 7 dias para treinar. Os cartões que o time do Atlético recebe ontem, o Gemerson... O Hulk pediu para não ser capitão. Então, ontem o Gemerson e o Vargas tomaram o 3º cartão amarelo, não jogam contra o Grêmio, em 2 situações ridículas. O Gemerson aplaudiu o árbitro. Gente... Foi a mesma coisa que o Hulk. Qualquer amador sabe que um aplauso de árbitro vai dar amarelo. O Vargas, quando o Rafael Claus estava se dirigindo ao VAR, o Vargas foi acompanhando ele falando, qual que é a orientação, reclamou, falou, buzinou, veio aqui encher meu saco no VAR, amarelo. O Arana foi expulso. Acho que o jogador do Goiás, o centroavante, lembrar o nome dele aqui, deveria ter sido expulso, o João Magno. Que ele acerta uma cotovelada, ao meu ver, totalmente desnecessária, não visa a bola, finalzinho do primeiro tempo em cima do Gemerson. Mas o Arana deu a cotovelada também no Maguinho.
Então, você vai falar que isso é culpa de Cudê ou de Filipão? Jogadores experientes, jogadores rodados, tendo essas atitudes. Acho que o Atlético tá precisando juntar os cacos, dar uma respirada. Quando o Filipão fala trabalho, acho que é um pouco isso. E tentar consertar esse carro em movimento aí, Bob. Porque uma situação é muito como essa, ruim essa posição. Pela sua experiência, fazendo parte de um grupo de grupos vencedores e grupos derrotados também, Guilherme. Quando chega num momento como esse, às vezes não precisa de um degrau acima, botar o pé e falar assim, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Aqui é o presidente do clube, aqui é o dono do clube, aqui entendeu? E fazer essa cobrança. Será que não é? Quantas vezes você viu na sua carreira momentos em que treinadores experientes não estavam dando conta de fazer o time entender o valor que tinha e o presidente ia lá, colocava o boneco na mesa lá e no meio do campo falava aqui, vou falar um negócio pra vocês. Bom, vamos lá. Quantas? Em 2010, quando o Cuca assumiu o Atlético a primeira vez, foi 2010, CJ? A primeira? Porque o 2011 ele estava no Atlético. 2011 ele estava no Atlético. 2011. O Cuca, Bob, perdeu os 6 primeiros jogos no Atlético. Tá? No Palmeiras aconteceu isso com ele também. E aí eu vou contar uma historinha aqui que eu nunca falei em nenhum programa. Fecha no Guilherme, aumenta o som. Tá na hora da história. Como é que ela não tinha aquele negócio? Senta que ela vem história. Senta que ela vem história. Quando o Cuca saiu do Cruzeiro, ele ficou mais ou menos um mês e meio parado. E aí veio o convite para ele treinar o Atlético. O Cuca me ligou, nós tínhamos uma relação muito grande. Ele me ligou e perguntou, se eu for para o rival, você acha que isso vai impossibilitar de um dia eu voltar a treinar o Cruzeiro? Eu falei, definitivamente, você é um profissional, isso é normal. Quantos treinadores, por exemplo, como o Levir, treinou um time, treinou outro, depois voltou para o Atlético, isso não vai te impedir em nada. E aí ele acabou acertando. Claro que não foi por causa da minha opinião. Ele só queria ouvir uma pessoa que o estimulasse, alguma coisa assim. Bacana. 6 jogos, 6 derrotas. O Cuca me ligou de novo. Lembro direitinho, Bob, eu estava no campo 2 da Toca. Eu acho que eu vou sair, ele disse. Tá muito difícil. As coisas não estão funcionando. Eu falei, tem um cara aí dentro que não vai deixar você embora. Chama-se Eduardo Maluf. Esse cara te bancou e ele está acreditando em você. Pode ter certeza que ele não vai te dispensar. O Cuca ficou 6 jogos, 6 derrotas. O Filipão não teve 6 derrotas. Mas o que dessa vez está me chamando um pouco a atenção? Não é só o futebol do Atlético, né? Parece que o clube inteiro vive um momento, um mundaréu de áudio vazado da Assembleia do clube e com bate-boca interna. É uma turbulência fora, existe. Discussão de SAF, né, CJ? SAF, Liga, né? Liga. Ponto cego do estádio num jogo que foi só mais para experimentar, para treinar. Parece que de uma hora para outra tem uma turbulência em volta do clube e isso afeta, Bob. Sabe por quê? Isso afeta o ânimo das pessoas, dos funcionários, de todo mundo. Falar que o pessoal do futebol está completamente isolado. Não, isso não existe, né? Então tem a adaptação do Filipão, é um outro formato de comissão técnica. O Filipão não veio trazendo uma turma grande para trabalhar com ele, está aproveitando profissionais de dentro do clube que tem muita competência, que merecem uma oportunidade, mas eu vejo assim o Atlético num todo. E aí eu não sei se o próprio presidente, ele está com condição de... E vai lá tratar de Libra, tratar de forte, responder carta. Eu acho que esse entorno deve estar dificultando. Ontem o Rodrigo Caetano não pôde nem ir ao estádio, né? Parece que ele teve um mal-estar, febre, não sei, ficou na concentração. É aquela fase em que nada dá certo, né? Como diria Vanderlei, o pão só cai com a manteiga para baixo.